Pra gente encerrar o episódio de hoje, e vamos falar um pouquinho sobre o que tá acontecendo, o que acontece já desde que eu me conheço por gente, são os conflitos Israel, Palestina, faixa de Gaza, toda aquela bagunça que rola ali. E falo bagunça não de maneira desrespeitosa, mas de uma maneira que é caótico mesmo e é infinito, parece. Eles não estão falando agora, acabou a guerra. Eu falei, gente, como acabou a guerra? Essa guerra aí não... Como é que a gente sabe se acabou ou não? Minha pergunta para você não é essa, a minha pergunta é, no seu conhecimento, o que essa guerra tem a ver com o que exatamente, você acha? A guerra tem a ver, a guerra de Israel, assim como as demais guerras, tem a ver com o planejamento progressista do planeta Terra. Por mais que pareça assim, cara, como assim? Vamos trazer aqui um exemplo. O Bigodinho. Não defendo de forma alguma aquelas ações, tá? Não sou a favor, de forma alguma, vou trazer uma visão. O Bigodinho é aquele do antigo lá, que não pode falar o nome, que ele é o Voldemort. Ele é o Voldemort do negócio. Tá, Trouxe o nome e já tem um problema. Não, Não, de forma alguma, eu defendo as atitudes ali. Mas eu entendo que tudo que aconteceu naquele momento da humanidade levou para algum ponto positivo. Embora não justifique nada do estrago que fez. Sim. Mas progredimos. Pelo menos aprendemos a não ir por aquele caminho. Ou seja, depois daquilo nunca mais aconteceu nada igual, né? Não houve mais aquela forma tão... Sim, fanática. Né? E aí o que acontece? As guerras, elas são planejadas. Não acontece, um país não ataca o outro porque eles acordaram de mau humor. Sim. Sabe? Muitas coisas não são reveladas pra massa, pra essas pessoas aqui, ó, que ficam andando. Eles não sabem disso. O que mostra pra eles é o espetáculo por fora, mas os bastidores não é mostrado. E isso é intencional. Essa camada da Matrix da terceira dimensão parece que está sendo dominada por seres negativos que estão promovendo essa guerra para destruir a humanidade. Só que nem eu disse, o sistema ele é feito por camadas e as camadas elevadas que coordenam as camadas inferiores, ou seja, é de cima para baixo e não de baixo para cima. Então a rede social do Instagram, trazendo aqui novamente para entender, quem coordena não é uma pessoa que está nessa camada aqui física, que administra lá a rede, e quem coordena a pessoa aqui na física é a camada espiritual e assim várias outras camadas. Entendi. Então o comando vem de cima para baixo. Tá. No ponto de vista egocêntrico que a gente tem de individualidade, uma guerra do Irã com Israel é muito ruim, porque a gente não está vendo o cenário completo. Né? Mas se a gente enxergar que nem os seres que estão promovendo isso, a mesa inteira, a gente vai ver que esse ponto tá levando para esse. Elucida, né, as coisas. Exato. E não é para destruição da humanidade, é para o progresso. Mas a gente não entende porque estamos inseridos dentro da história emocional envolvido com isso dói, isso é desumano, tá errado. Mas a gente não tá enxergando como deuses. Quando você enxerga como deuses que você é, você começa a ver que tudo isso faz parte do filme. Sim. Elementos importantes estarem ali. Exato. Independentemente se são agradáveis ou não, eles têm que estar. Isso, que nem Avatar. Avatar trazendo aqui pra entender a guerra. Avatar é um filme fenomenal. Só que se não tivesse o conflito, as pessoas não iriam assistir porque é sem graça. Não fechava a história direito. Então né? precisa ter drama, precisa ter perseguições, precisa ter caos. Sim. Então a história da humanidade é um filme sendo contado. Então tem seus altos, tem seus baixos. Não vou dizer aqui que, não, então eu aprovo guerras. Não, eu consigo assistir filmes sem guerra. Se o Avatar não tivesse guerra, eu ia assistir e achar maravilhoso. Porque eu consigo enxergar coisas que pessoas não conseguem. Só que ainda existem muitas pessoas que precisam disso. Né? Dependem para entender o que está acontecendo dentro delas. Porque guerras externas só retrata as guerras internas que existem dentro de nós. No caso, são líderes mundiais e aí é um problema, né? Porque aí tem essa coisa do ego que você fala, que realmente os líderes... Dependem muito, tanto que até o Trump citou que o Biden
passou 4 anos, não foi mexer em nada. De repente o cara entra e tá há meio ano, já começou a jogar bomba, né? É o ego, né? Exatamente, é o ego, mas faz parte da história. E quem coordena a história são seres que somos nós mesmos fora do sistema. Fora desse sistema de terceira dimensão que eu digo, são outras camadas. E no fim das contas, nessa última camada de realidade, só existe você.